Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Dando continuidade à nossa série sobre milagres, hoje nós vamos falar sobre milagres da ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Milagres da ressurreição. Estamos encerrando já essa série sobre milagres e já falamos de vários tipos de milagres que Jesus realizou. Mas esse milagre culmina no grande milagre da vida, que é o milagre da ressurreição. A ressurreição significa a vida, significa o cume do grande poder de Deus. Jesus Cristo ressuscitou, mas antes disso, ele também deu vida a muitas pessoas. Nós vamos ver os aspectos desses milagres que Jesus realizou e os motivos os quais levaram Jesus a fazer este milagre. A ressurreição dos mortos tornou-se a mais notável de todas as características da pregação da igreja. Os primeiros pregadores estavam certos que Cristo havia ressuscitado, estando certos, por conseguinte, de que os crentes, no tempo devido, haverão de ressuscitar igualmente. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, um dos amigos de Jesus, não foi no mesmo sentido da ressurreição do próprio Jesus. Ou seja, eles tiveram a mesma vida que levavam antes. No caso de Jesus, houve uma mudança, houve uma transformação. Jesus foi para junto do Pai, mas ele voltou para falar com seus discípulos. No tipo de ressurreição de Jesus, Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Entretanto, os milagres nos demonstram que Cristo é o Senhor da vida e também o Senhor da morte. Então vamos estudar um pouco sobre esses milagres e saber os motivos que levaram Jesus a realizá-los. Os milagres da ressurreição no ministério de Jesus. Esses milagres, conforme já foi dito, demonstram que Cristo é o Senhor, tanto da vida como da morte. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, registrado em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 16. O motivo para ressuscitar o filho da viúva não foi outro senão o próprio amor compassivo de Cristo. Vemos que Jesus restituiu a criança à sua mãe. É de se observar que os mortos restaurados, na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, são milagres operados quase que exclusivamente na presença dos pais. E isso nos mostra o grande amor que Deus tem pelas pessoas, pela vida. Temos vários registros em muitas passagens bíblicas que tratam sobre isso. A filha de Jairo teve esse mesmo aspecto. Jairo era chefe da sinagoga, uma pessoa muito importante e conhecida. Mateus registra dizendo: minha filha faleceu, enquanto que Lucas, como médico, dando um diagnóstico quase científico, divide em duas partes, dizendo assim: minha filha está morrendo. Em Lucas capítulo 8, verso 42. E só depois de fazer o seu pedido, Jairo ficou sabendo que ela morrera nesse meio tempo.
O que mais importa em tudo isso é saber que os milagres de Jesus comprovam seu poder ilimitado e sua infinita misericórdia, vencendo as doenças, os demônios e principalmente a morte. Ele também tem domínio sobre os poderes espirituais e inanimados, e também ele exerce o seu poder através da palavra. No caso de Lázaro, nós temos o registro em João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro revela a Jesus como o doador da vida e vencedor da morte, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. A ocasião foi muito oportuna porque a família de Lázaro era proeminente. O milagre foi presenciado por um grande público e causou discussão sobre a questão da ressurreição, dividindo opiniões. Marta, irmã de Lázaro, já sabia a respeito da ressurreição, ensinada por Jesus. Portanto, era um assunto que preocupava a todos, mas não a Jesus. Jesus profetizou a sua própria ressurreição dentre os mortos 3 dias depois da sua crucificação. Isso mostra que Cristo é supremamente o Senhor da situação e demonstra a veracidade das suas palavras. Os evangelhos mostram-nos que Jesus foi crucificado e morreu. Também informam-nos que, ao 3º dia, depois disso, o túmulo em que ele fora colocado apareceu vazio, que alguns anjos disseram a certas mulheres que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e que durante um período de algumas semanas, o próprio Senhor apareceu aos seus seguidores. Jesus ensinou claramente sobre esse assunto, porque a doutrina da ressurreição é um fundamento da fé cristã. Paulo diz que se não houvesse ressurreição, nossa fé seria em vão. Por isso, Jesus cumpriu todas as ordens que lhe estava estabelecida, de morrer, de ser crucificado, padecer por nós e ressuscitar. Também nós haveremos de ressuscitar. Os crentes que receberam Jesus nas suas vidas e nos seus corações também terão o mesmo fim. Isso nos prova pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre isso, a ressurreição dos crentes. Glórias a Deus! Não somente Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas igualmente todos os homens também ressuscitarão. Jesus refutara o ceticismo dos saduceus, que eram contra a ressurreição. Embora todos vão ressuscitar, não significa que todos, quanto ressuscitarem, ressuscitarão para a bem-aventurança. Jesus fala da ressurreição da vida, mas também fala da ressurreição do juízo. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, detalha a doutrina da ressurreição, dizendo: a ressurreição de Cristo é uma garantia da nossa ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Cristo, as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, Jesus Cristo, cada um por sua própria ordem. Jesus foi o primeiro, por isso ele é considerado as primícias. Depois nós, os crentes. Os ressuscitados terão corpos diferentes. Isso está em 1 Coríntios 15, versos 35 a 49. Será um corpo como aprouver a Deus. Sabemos que é um corpo celestial, sem as manchas e os defeitos do pecado. Um corpo glorioso, tal como Jesus teve na sua ressurreição. Os que estiverem vivos à época serão transformados. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não pode entrar nos céus. Deus tem também um plano para o corpo. Nesse texto,
a morte recebe o seu golpe final no desafio do apóstolo Paulo. Jesus estará entregando a igreja sem mácula e sem ruga ao Pai. Por causa disso, devemos ser inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O maior grito de vitória que o homem pode dar é o da ressurreição em Cristo. Esta lição termina nessa objetiva ideia de quebrar toda a incredulidade sobre esse assunto. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, além de ser vã a nossa fé, ainda permanecemos em nossos pecados. E se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, nós devemos nos gloriar pelo fato de sabermos que Jesus ressuscitou e também nós ressuscitaremos com ele. Em João capítulo 11, versículo 15, Jesus disse: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. O milagre da ressurreição foi para que eu pudesse crer que Jesus tem poder sobre a morte. Eu vou ressuscitar. Assim como Paulo descansou com relação à grande doutrina da ressurreição, nós podemos dizer que em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta vitória que nós temos foi nos dada por Jesus quando ele ressuscitou. A nossa vida espiritual cresce à medida em que nós conhecemos essa verdade e cremos nessa verdade, a ponto de não temer mais a morte, na obra do Senhor, quando nós estivermos junto com ele. A própria morte passa a ser uma maneira de testemunhar a Cristo. O que essa lição nos ensina é que Jesus tem poder sobre todas as coisas, poder sobre os elementos do ar, poder sobre as coisas da terra, poder sobre as criaturas e também poder sobre a vida e a morte. Essas lições sobre milagres foram importantes para nos ensinar que Jesus tem autoridade e tem poder para realizar milagres. Mas nós não devemos seguir a Jesus por causa dos milagres. Devemos saber que Jesus nos ama e quer realizar um milagre na nossa vida. E o grande milagre da vida é quando nós nos convertemos a Ele. É quando nós deixamos os nossos pecados e começamos a segui-lo com todo o nosso coração. O grande milagre é quando nós abandonamos tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos aproximamos dele com humildade e amor. Então, este é o milagre. Se você está procurando um milagre, procure aquele que faz o milagre. No caso, é Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Creia nele e ele vai fazer um milagre na sua vida. É isso que nós cremos em nome de Jesus. Amém. E para terminar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e sabermos mais sobre Jesus e sobre o grande milagre da vida. Jesus ressuscitou para nos mostrar que nós também podemos vencer a morte. Que o Senhor nos ajude a entender esta verdade e abençoe a todos que ouviram essas mensagens sobre os milagres de Jesus. Que Deus esteja conosco e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos, curta no final e deixe também os seus comentários, para que essa palavra possa ser divulgada a todas as pessoas. E que você tenha um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.